Realizou a convenção neste domingo para o lançamento da candidatura de Ibanez Rocha, que tenta a reeleição ao governo do Distrito Federal. A repórter Marília Sena acompanhou o evento e tem os detalhes. O palanque do presidente Jair Bolsonaro no Distrito Federal está selado. Neste domingo, o governador Ibanez Rocha, do MDB, confirmou a sua candidatura à reeleição ao governo do Distrito Federal, ao lado dos seus correligionários. Flávia Arruda, licenciada do cargo de ministra-chefe da Secretaria de Governo e candidata ao Senado. José Roberto Arruda, ex-governador de Brasília e candidato à Câmara dos Deputados. E o ex-presidente Michel Temer, que não tem candidatura definida a nenhum cargo. Ibanez concorre a um segundo mandato como governador do DF, ao lado da deputada federal Celina Leão, integrante do PP, partido de apoio do presidente Jair Bolsonaro. O presidente, inclusive, era esperado na convenção, mas não compareceu. A convenção foi conjunta entre os partidos MDB, PPDF e PLDF. No evento, outros candidatos às eleições deste ano também foram lançados. Bom, Cristina Grêmio, faltava você completar para a gente, deu um probleminha técnico, seus comentários sobre os novos ministros, indicações do presidente do STJ e aí também a tentativa de reeleição de Ibanez Rocha ao governo lá de Brasília. Tá me ouvindo bem agora, né, Amanda? Sim. Amanda, não, desculpe, Adriana, Amanda e todo mundo. O Ibanez está tentando o que vários governadores estão tentando, né? Continuar no governo, no poder. Ele tem uma militância bem aguerrida ali e acho que não vai ter dificuldades. Eu não estou acompanhando muito os nomes dos outros candidatos já lançados ao governo do Distrito Federal, mas em breve a campanha começa e a gente vai estar de olho em tudo isso. Em relação ao ao STJ, o que eu dizia é que é um tribunal importantíssimo. Vamos lembrar que a imensa maioria dos países do mundo civilizado, tem apenas 3 instâncias de justiça, não tem essa quarta instância para quem tem foro privilegiado, como é o nosso STF. Então, o STJ seria a barreira final, né? A instância final para quem é acusado em algum processo se defender e buscar levar a sua voz ali, pedir justiça. E eu estava lembrando também que talvez das altas cortes superiores, o nosso tribunal mais técnico. Vamos lembrar que foi o tribunal que condenou em terceira instância o ex-presidente Lula, aumentando ainda mais a pena que tinha sido imposta lá na primeira instância, aqui, né, em Curitiba, pelo então juiz Sérgio Moro, que depois foi aumentada pelo TRF4 em Porto Alegre, porque segundo o colegiado de juízes que analisou em segunda instância, as provas eram sobradas, e quando chegou no STJ em Brasília, terceira instância, foi aumentada de novo a pena. Então é uma instância ainda não tão dominada pela militância. Agora, óbvio que existem essas indicações políticas, não conheço pessoalmente esses dois nomes que foram indicados agora, mas espero, assim como o Mota citou, que sejam focados no atendimento jurídico, na área jurídica e não na área política, como tem sido os colegas de STF, de TSE, infelizmente. Amanda, voltando a falar sobre a pré-campanha, a escolha de Ibanez, obviamente, natural no Distrito Federal, e aos poucos os candidatos são indicados. Agora, falta muito nome de vice, né? Falta, né? Eu acho que essa é a dificuldade de você conseguir fechar as chapas. Um pouco, a gente estava falando até numa reportagem, falando sobre o Vinícius Poit hoje, na Associação Comercial, e aí falava-se também sobre o vice do Rodrigo Garcia e do Fernando Haddad, como isso ainda não foi definido em São Paulo, como essas costuras políticas demoram, né? Por exemplo, em Brasília você falou, já tem uma chapa fechada, uma chapa até que você conseguiu fazer uma concertação ali, porque havia 2 candidatos que podiam dar palanque para o presidente Bolsonaro, Zé Roberto Arruda, né, que o ex-governador do Distrito Federal foi preso naquele mensalinho do DEM, aí teve seus direitos políticos devolvidos numa decisão recente da Justiça. Ele poderia concorrer ao governo do Estado, mas aí acharam uma equação comum para que ele saísse candidato a deputado federal e a sua mulher, Flávia Arruda, ex-ministro do presidente Bolsonaro, saia candidata ao Senado na chapa do Ibanez Rocha, terá como vice Celina Leão, que também é uma outra deputada do PP de primeiro mandato, mas que despontou e conseguiu fazer uma costura política muito habilidosa
habilidosa. Então, essa é a chapa em Brasília. Já que em São Paulo, por exemplo, a gente enfrenta dificuldades para definir os vices, tanto na chapa do Rodrigo Garcia, porque essa vaga é disputada pela União Brasil, que até ameaça deixar a chapa se não conseguir essa indicação, e pelo MDB, que quer que o Edson Aparecido seja o vice de Rodrigo Garcia, e Fernando Haddad também, que tem dificuldades em encontrar um nome que amplie mais para o centro. Lógico que a Marina Silva seria a vice dos sonhos de Haddad, mas a rede também tem outros planos para ela. Ela seria uma importante puxadora de votos se sair candidata a deputado federal em São Paulo. Então, você veja que são as últimas peças que demoram para sair nessa equação. Às vezes, a indicação para o Senado também é muito disputada. Estou acompanhando aqui a deputada Janaína Pascoal, que quer sair candidata ao Senado, e como ela tem reclamado dessa divisão na direita nas candidaturas ao Senado, enquanto a esquerda vai sair unida, porque terá só um nome para esse lado do espectro político ideológico, que é o de Márcio França. Então, são as últimas costuras aí, porque a gente tem até o dia 5 agora para definir as candidaturas, e dia 16 começa a campanha oficial. Bota o governo do Distrito Federal a disputa por essa capital tão importante? Pois é mais uma peça desse jogo eleitoral que se encaixa. E o que eu achei interessante dessas duas últimas pautas, nós falamos da STJ, estamos falando agora de campanha eleitoral, e aí a gente vê, a gente tem uma chance de revisitar aquela expressão Estado Democrático de Direito, com a qual eu não concordo. Eu acho que existe o Estado de Direito que é caracterizado pelo respeito às liberdades, aos direitos fundamentais. E aí entra a importância da indicação do STJ. Um judiciário forte, um judiciário isento, um judiciário que siga a lei é a garantia do Estado de Direito. E aí tem a outra face dessa história, que é a democracia. A democracia a gente está vendo nas convenções, na liberdade de expressão, na liberdade de associação, E aí cabe ao eleitor observar isso e julgar. Ver qual é o político que tem uma proposta coerente, qual é o político cujo comportamento no passado condiz com o que ele está dizendo agora. Isso é tudo muito importante. Então, Estado de Direito e democracia, elas se complementam, mas são duas coisas diferentes.